Nesta semana, converso com um jornalista, documentarista, professor de graduação em jornalismo e de mestrado em comunicação na Universidade Federal de Mato Grosso, mestre e doutor pela Unip e pós-doutorando pela ECA-USP. Vinícius de Souza é autor do livro Quer que Desenhe, que trata das fake news e das mudanças no modo de pensamento. Professor Vinícius, seja muito bem-vindo à nossa República. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. É um grande prazer fazer parte deste programa. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu queria começar perguntando, a gente está... eu tenho acompanhado, já tem um livro fazendo está aí no seu pós-doutorado aí com relação à comunicação. E o Brasil vive, sobretudo nos últimos 4 anos, uma situação completamente diferente em relação às redes sociais, em relação ao processo democrático, em relação às questões ideológicas, e o acirramento do discurso de ódio, desse embate entre extremistas de direita, a esquerda brasileira, enfim. E no meio disso tudo, a gente passou a conviver com as tais fake news, que agora o Congresso busca aí regulamentar de alguma maneira, obrigando as Big Techs a estabelecerem um comportamento diferenciado. E eu queria que o senhor nos falasse, do ponto de vista da comunicação, da importância que tem a comunicação para as relações da sociedade, como é que o senhor vê o atual quadro das redes sociais, da internet de uma maneira geral, e que tipo de providência essa regulamentação é o caminho? Eu gostaria de começar dizendo que fake news não é uma coisa nova, né? E o seu uso político também não é novo. A mentira na imprensa sempre existiu, desde que existe imprensa. E a mentira na política sempre existiu, desde que existe política. Então nós temos um caso clássico de fake news, por exemplo, que foi analisado por um dos principais autores em fotografia, que é o Roland Barthes, lá em 1961. Em 1961, ele publicou um artigo muito importante, né, chamado A Mensagem Fotográfica, em que ele falava sobre conotação de imagem, sistemas de conotação de imagem, que é quando você força uma determinada imagem a dizer aquilo que você quer que ela diga. E entre as várias formas de você conotar uma imagem, você tinha a truncagem de imagem. Você juntar 2 imagens para dar uma informação diferente daquela informação real. E ele usa como exemplo um caso que aconteceu na década de 1950, aconteceu 10 anos antes, né, de um senador democrata nos Estados Unidos que havia ganho eleições consecutivas. Ele era um senador bastante reconhecido pelo seu trabalho dentro da política estadunidense, mas o McCarthy, né, do FBI, o grande, importante político norte-americano dos republicanos, queria que um candidato dele, um candidato do Partido Republicano, ganhasse para o Senado naquele mesmo local onde esse senador era imbatível. Então, o que ele fez? Ele fez uma montagem, pegou uma foto deste senador democrata, juntou com uma foto, esse senador ouvindo rádio, então ele estava nessa posição, ouvindo rádio, e juntou com uma foto de um líder comunista falando para uma pessoa. Quando ele junta essas 2 imagens, ele cria uma terceira imagem, que é como se o democrata, esse senador democrata, estivesse escutando os conselhos deste líder comunista estadunidense. Isso lhe custou, pela primeira vez, a eleição. Né? Esta imagem forjada foi publicada em um jornal, em um tabloide, foram feitas 300 mil cópias, né, foram distribuídas nesse estado em que ele competia, né, e isso se tornou um caso clássico. Por mais que o senador dissesse que ele nunca havia se encontrado com esse líder comunista, que nunca tinha conversado com esse líder comunista, as pessoas viam a imagem e acreditavam na imagem que elas viam. Isso a gente está falando de 1950, portanto, mais de 70
anos atrás. Este processo continua até hoje. A gente vai ter, ainda antes disso, né, no começo do século passado, em 1920, a gente vai ter Freud explicando como é que você usa a manipulação de massa através das imagens. E depois nós vamos ter a concretização disso com a ascensão do nazismo na década de 1930, 1940. Quando você tem personagens como a Regenstein, que era a cinematógrafa predileta de Hitler, né, que vai fazer a cobertura das Olimpíadas de 1933 e vai fazer toda a ascensão do nazismo, né, utilizando o que a gente chama de contre-plongée, que é a imagem de baixo para cima. Então, as massas são filmadas de cima para baixo, então você vê aquele grande mar de pessoas, né, submissas àquele líder, que é pequeno, moreno, tá certo? Frágil e austríaco. Mas como ela filma de baixo para cima, ele parece uma pessoa grande, imponente, tá certo? E se torna o símbolo do ariano, que seria alemão, loiro, né, e grande, e forte. Então você pega essa figura pequena, que é o Hitler, e transforma ele imageticamente nessa figura grande. E as massas, então, achatadas, né, dentro dessa questão. E isso vai se prolongando. O próprio Hitler vai falar no Mein Kampf, né, A Minha Luta, que é a sua obra autobiográfica, né, de como ele consegue, né, entrar no poder, e ele vai falar dessa utilização das imagens para submissão. E vai usar contra os judeus, né, uma velha teoria da conspiração, que são os escritos de Sião, né, dos sábios de Sião, que diziam que os judeus iriam conquistar o mundo e blá, 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 blá. Então, ele cria, né, este inimigo, que é o judeu, né, coloca neste inimigo todos os problemas da Alemanha. Lembre-se que a Alemanha está vindo de um pós-guerra, em que ela perdeu a Primeira Guerra Mundial, tem grandes dívidas, tem grandes problemas econômicos. Então você coloca toda a responsabilidade dos problemas alemães num determinado povo. E aí você vai e diz que se você eliminar esse povo, você elimina os problemas. Essa receita é a receita do bolo, né? É receita clássica. É receita clássica. Né? Ela continua sendo replicada até os dias de hoje com ferramentas mais modernas, né? Por isso que eu falo, né? A gente teve o Freud explicando esse mecanismo de manipulação de massa em 1920. A gente vai ter o Hitler utilizando as novas ferramentas de comunicação, que hoje nós chamamos de TICs, tecnologias de informação e comunicação, né, mais atuais que existiam, que eram o rádio e o cinema. Então, a Alemanha nazista distribuiu rádios gratuitamente para a população, ou vendia rádios a preços baixíssimos, para que qualquer cidadão pudesse adquirir o seu rádio. Esse rádio tinha poucas estações de rádio, com poucas linhas de informação, que confirmavam uma mesma informação ou uma mesma desinformação, dizendo, olha, o problema que nós temos são os judeus. Então você concentra num determinado público, você escolhe um inimigo, né, desumaniza este inimigo e diz que se você eliminar este inimigo, você resolve todos os problemas. Pessoal, a gente pode fazer um paralelo claro, dessa realidade, dessa constatação histórica aí do início e da manipulação de informação, da manipulação de imagens, enfim, a criação dessa ferramenta de manipulação da sociedade, um paralelo com os dias atuais. Eu gostaria muito que pegasse a parte, eu acho que o Bolsonaro usou muito bem isso, a militância da ultradireita, da direita mais extremada, utilizou isso de uma forma muito competente na internet hoje, né? Embora a gente visse, se fala claramente, a gente tem inclusive casos de fake news, até por erro jornalístico. Vou pegar a Escola de Base de São Paulo, por exemplo, como um grande exemplo, né,
Eu não considero um erro jornalístico, eu considero um crime jornalístico. Um crime, jornalístico, né? crime. Eu fui condescendente, é verdade. Mas aí é o seguinte, o que eu estou querendo dizer? Que essa orquestração, tal qual na Alemanha nazista, é feita aqui, replicada num volume, numa capacidade, porque nós temos uma ferramenta que é muito acessível, as pessoas todas têm a informação na palma da mão, no telefone celular, enfim. E as consequências disso a gente assistiu aí e continua vendo aí em muitas situações. E qual que é a minha preocupação neste momento? Se tem esse fundo histórico, já tem uma receita de bolo pronta, né? E as pessoas hoje continuam caindo na mesma balela, na mesma conversa, que a Terra é plana, que a vacina faz mal, que o perigo do Brasil é o comunismo, que vai tomar conta, enfim. Nós temos assim tanta desinformação plantada na internet e as pessoas não se dão conta, pelo menos uma grande massa não se dá conta de que isso é uma grande mentira, que elas estão sendo efetivamente manipuladas. E aí eu venho para essa questão aí, como é que choveu essa manipulação agora, recentemente, nos últimos 4 anos? Então, eu acho importante a gente salientar, né, e definir direitinho o que é fake news. Né? Atualmente nós temos várias definições para fake news, mas aqui eu trabalho, né, é uma definição novamente estadunidense, né, que é daí que vem a palavra fake news, inclusive, pós-verdade, que vai dividir as mentiras nos meios de comunicação em 3 grupos. Né? A malinformation, disinformation e misinformation. Uma coisa é o erro jornalístico que acontece. Eu vou te dar um exemplo muito simples. O jornal publica, a Folha de São Paulo, publica na sua primeira página que morreram 700 pessoas na pandemia no Brasil, de Covid-19 na pandemia no Brasil. Isso, obviamente, é um erro. No dia seguinte, né, o jornal publica um erramos e diz, diferentemente do que foi publicado, não morreram 700 pessoas, morreram 700 mil pessoas. Isto é malinformation, é uma informação que está errada, isso é um erro. Tá? Aí existe um outro nível, que é você pegar este erro, né, e transformá-lo contra uma determinada pessoa. Então, por exemplo, você vê uma notícia de jornal, uma TV, né, e que vai dizer que morreram 700 mil pessoas de Covid-19 no Brasil. Isso está correto? Sim. Mas morreram 700 mil pessoas de Covid no Brasil porque o governo não conseguiu implantar o seu protocolo de cloroquina que teria salvo mais da metade dessas pessoas. Né? Porque a Big Pharma não deixou que você soubesse que isto poderia salvar a sua vida, porque tinha interesse, porque a cloroquina é um remédio barato, e se todo mundo tivesse tomado cloroquina, não teria morrido tanta gente, e blá, 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 não teria morrido ninguém. Tá certo? Isto é uma informação correta, morreram 700 mil. Mas você pega essa informação correta e distorce ela, dizendo, morreram porque não tomaram cloroquina. Se tivessem tomado cloroquina, não teriam morrido. Você distorce. Né? Aí você tem um terceiro nível, que ele já não tem mais conexão com a realidade. Entendeu? E ele vai dizer assim, no Brasil morreram 7 bilhões de pessoas de Covid, né, porque os comunistas vindos de Marte espalharam isso através das antenas, né, de transmissão celular 5G. Isso foi transmitido, afetou um grande número de pessoas e essas pessoas foram todas mortas, só que elas foram enterradas no mar, por isso ninguém viu e a gente não sabe. Né? Muito parecido com o vírus é chinês. Veio da China, é comunista. O chinês, né? Na verdade, no Brasil foi feito o contrário, né? Não está matando tanta gente, né? Eles estão enterrando o caixão com pedra, esse negócio não existe, não é assim, é uma gripezinha. Isso não tem conexão com a realidade, tá certo? Os hospitais estavam lotados, as pessoas estavam morrendo em grande quantidade, você teve valas comuns abertas para enterrar
Então você tem uma desconexão com a realidade. Isto passa pela rede social? Sem dúvida alguma passa pela rede social. E a rede social tem um peso muito grande nisso, por causa da velocidade da informação. Né? Antigamente, quando você pegava um jornal e você via essa foto forjada, primeiro que você tinha um outro jornal que está dizendo uma coisa diferente daquilo. Mas, principalmente, você tem tempo de olhar aquilo. Será que essa foto é de verdade? Agora, quando você recebe essa informação, e recebe outra, e recebe outra, e recebe outra, e recebe outra, e recebe de gente que você confia, do seu pai, do seu tio, da sua avó, tá certo? Você passa a acreditar nessa informação de uma forma muito mais fácil. E você não tem tempo de pensar e refletir sobre essa informação. Porque aí está acontecendo uma coisa que eu vou trazer aqui no meu livro, né, o Quer Que Desenhe, Imagens, Fake News e Mudança no Modo de Pensamento, né? Existe uma mudança no modo de pensamento da humanidade. Enfim, o senhor falava que a questão da manipulação das grandes massas, a ação da internet e a facilidade com que o acesso às informações e o volume e a velocidade que essas informações percorrem o seio social, ela acaba ampliando muito os seus efeitos, é isso? Sim, é exatamente isso. Né? E a gente vai ter, então, como eu explico no livro, uma mudança na forma de pensamento, a forma mesmo que a gente entende o mundo e que se relaciona com o mundo. Né? A gente se separa do resto da macacada, né? O ser humano evolui, né? E a gente entende isso a partir da pré-história, quando nós fazemos uma coisa que nenhum outro animal faz, que é desenhar nas paredes das cavernas. A gente cria imagens, tá certo? A partir dessas imagens, nós criamos todas as religiões primitivas. Todas as religiões primitivas são imagéticas. Né? E isso vem de um tipo de pensamento, de uma forma de raciocínio, chamada por William Flusser de mágico imagético circular. Você não precisa de muito conhecimento para entender o que uma imagem significa. Tá certo? O seu olho gira na imagem e capta dela de uma única vez o seu significado a partir de imagens que você conhece anteriormente. Tá certo? Se você já viu um barco, por exemplo, você sabe que ele anda em cima da água, né? Uma canoa indígena. Os indígenas brasileiros provavelmente não viram as caravelas chegando. Né? Mas quando eles viram uma coisa grande em cima do mar, eles vão pensar, o que é isso? Ah, isso é uma canoa grande. Tá certo? Eles não conheciam caravela, mas eles conheciam canoa. Então, a partir do conhecimento da canoa, ele entende o que é uma caravela, é uma grande canoa. Tá certo? Que vem por cima do mar. Então, a gente constrói o nosso entendimento das imagens por imagens anteriores. Imagens que a gente já conhece. Isso vai se prolongar por 50 mil anos, até a invenção da escrita 6 mil anos atrás. Com a invenção da escrita, a gente muda a forma de pensamento hegemônica da sociedade. Porque aí você vai precisar ter todo um conhecimento prévio, um treinamento para você decodificar aquele monte de pequenas imagens alinhadas uma depois da outra. Tá certo? Esse pensamento baseado em texto é o que a gente chama de pensamento histórico linear. Né? Ele mudou a própria percepção que a gente tem do tempo. O tempo para os antigos é um tempo circular. É de manhã, vira noite, vira manhã de novo, vira tarde, vira noite e circula. Né, o Sol, a gente vê ele circular, na verdade a Terra está circulando em torno do Sol, né, mas a gente vê ele andar, a Lua é redonda, o Sol é redondo, todas essas coisas assim. Então, a nossa própria percepção de tempo ela é circular. É inverno, depois vira primavera, verão, outono, primavera, todo o tempo é circular. A partir da invenção da escrita, começa a história. Aí a gente tem ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, tá certo? Porque a própria percepção do tempo vai se alterar, por causa da forma como a gente entende o texto escrito. Uma letra vem depois da outra, uma palavra depois da outra. Começo, meio e fim. Então isso começa a formar esse pensamento tempo histórico linear.
Esse pensamento do tempo histórico linear baseou todo o nosso conhecimento científico que nós temos até hoje, e tudo isso foi criado por livros, tá certo? Só que esse pensamento só vai se tornar hegemônico a partir das grandes religiões monoteístas baseadas em texto. É a partir do momento que Moisés sobe na montanha, ele traz os 10 mandamentos que são escritos, né? Entre esses 10 mandamentos está: não adorareis imagens nenhuma, tá certo? E então ele destrói as religiões imagéticas que existiam até então. Qualquer pessoa podia olhar a imagem do bezerro de ouro ou o que fosse, né, e entender. Com o texto, não. Você precisa de alguém que diga para você: está escrito assim. E isso vai, então, toda a nossa história. Ele começa com a invenção da escrita, mas vai se tornar hegemônico a partir da invenção das religiões monoteístas baseadas em textos sagrados. Islamismo, né, cristianismo e judaísmo primeiro. Segundo Flusser, a partir da invenção da fotografia em 1836, a gente vai ter uma mudança nisso. Que a gente vai voltar a pensar de modo mágico, imagético, circular. Porque até então, para você criar uma imagem muito parecida com a realidade, era muito difícil. Você tinha que ser um Michelangelo para você esculpir um Davi. Você tinha que ser um Da Vinci para você pintar uma Mona Lisa. Né? Eu não tenho capacidade de fazer isso. O meu homenzinho, aquele bonequinho na cabeça, o palitinho e tal, embaixo, é assim que eu desenho. Agora, quando eu pego uma máquina fotográfica, eu aperto um botão, e todos nós temos máquinas fotográficas conosco o tempo todo. Né? Mais que isso, né? Mais do que isso. Mas eu crio uma imagem muito parecida com a realidade aqui. Tá certo? Muito bem. E aí, então, começa o que o Flusser vai chamar de pós-história, que é a volta ao pensamento mágico e imagético circular. Só que não é idêntico ao que era antes da invenção da escrita. Ela vai se hibridizar com a escrita. E vai utilizar todas essas tecnologias de massa, de comunicação em massa, para trafegar essas imagens. Mas nós continuamos tendo essa relação mágica com as imagens e com o pensamento. Então, da mesma forma que eu falei, os judeus são o problema, então o que a gente faz? Elimina os judeus. Né? Como é que sobe o bolsonarismo no Brasil, esse fascismo brasileiro, né, que a gente chama de bolsonarismo, né, esse nazifascismo brasileiro? Ele surge a partir de um momento em que você tem o pensamento mágico, né, contra o inimigo X. Então, quando você tem uma pesquisa do Datafolha que vai dizer que 51% da população acreditam na frase bandido bom é bandido morto. Né? Então, o problema do Brasil, nós temos 60 mil assassinatos por ano no Brasil. Me parece que é um dos maiores problemas que nós temos. Ok? Como é que eu resolvo esse problema? Eu mato todos os bandidos e acabo com o problema. É uma solução mágica. Tá certo? Ela não é real. Mas é por causa disso. O pensamento, tempo histórico linear, ele tem causa e tem consequência. Presente, passado e futuro. Nós estamos com essa violência que nós temos hoje porque nós viemos de um país escravocrata, de uma elite assassina, de uma polícia feita contra a população, de um exército que matou mais brasileiros do que estrangeiros em toda a sua história. Né? É por isso que nós somos uma sociedade tão violenta, de grande desigualdade social, etc, etc. Essas são as causas, essas são as consequências. Mas como é que você resolve isso? Magicamente. Elimina os judeus e acaba o problema da Alemanha. Elimina os bandidos e acaba o problema da violência. Consegue compreender? Isso tudo vai, pelas redes sociais, entrar numa velocidade muito grande. E aí foi alimentado esses conceitos, né? Você já tem um conceito extremamente conservador em relação a tudo, uma explicação mais fácil, né? Para tudo, e isso alimentado me parece que ganhou proporções absurdas, né? A ponto de você ter uma sociedade mobilizada até para um golpe de Estado numa democracia como a nossa.
Exato, porque você cria um problema inexistente, que é, como você mesmo disse, né, a tomada do Brasil pelos comunistas. O Brasil vai se tornar comunista. Nós temos uma parcela significativa da população que acredita nisso. E como é que a gente impede esse perigo do comunista? Mata os comunistas. Né? Manda para a ponta da praia, tá certo? Você faz todo essa retórica descolada da realidade factual, absolutamente descolada da realidade factual, e as pessoas acreditam nisso. Porque é um sistema de fé, quase como religioso. Aliás, com uma forte participação religiosa nesse processo, né? Porque tem também por trás disso uma certa luta por poder, né? Aliás, é essencialmente isso, né? Mas a busca de algumas religiões pela ascensão política, para se sobrepor a outras religiões, etc. Isso também é uma coisa que contribui bastante para esse processo que o Brasil viveu, não? E vive mas é ainda. Muito importante, exato, mas é muito importante entender que isso é um sistema de fé, tá certo? E essa fé isso é uma coisa fundamental também na evolução humana, porque nós temos um sistema cerebral, né, bioquímico. A gente se distancia também do resto da macacada, né? Essa evolução que nós temos é porque a gente começa a consumir, a gente faz outra coisa que os animais, o restante dos animais não faz, que é fogo. A partir daí a gente consegue tirar o tutano de dentro de osso, né? Consegue digerir vegetais de uma maneira mais fácil e tudo isso. Então a gente consegue ter uma quantidade de proteína muito grande que vai alimentar um cérebro que consome uma quantidade de energia muito grande. Tá certo? Mas como o alimento sempre foi escasso na nossa evolução, e essa evolução é muito recente, como eu falei, tem 40, 50 mil anos, não é muito mais do que isso, então a gente precisa conservar a energia. Para você aprender alguma coisa, um conceito qualquer, sobre qualquer coisa, o seu dispêndio de energia mental ele é muito grande. Tá certo? Então o corpo consome uma grande quantidade de energia para você compreender um conceito novo. A partir do momento que você compreende esse conceito, você acredita nesse conceito, nessa ideia, essa ideia se torna uma ideia consolidada dentro da sua cabeça, o dispêndio de energia que você vai ter para você mudar essa ideia, ele é brutal. Você teve um grande dispêndio de energia para você consolidar essa ideia. Mas para você mudar essa ideia, a quantidade de energia que o seu cérebro precisa é monumental. Então, o próprio cérebro cria mecanismos para manter essa ideia consolidada dentro da sua cabeça, de modo que você não consuma energia. Você vai consumir energia consolidando outras ideias, outros conhecimentos, outras coisas, não voltando para aquele conhecimento anterior. Tá certo? Por isso, por exemplo, você citou o caso da Terra plana. Né? Existe um documentário na Netflix, já tem uns 4, 5 anos, que é muitíssimo interessante, que se chama Terra plana mesmo, né? E vai falando, assim, entrevistando essas pessoas que acreditam na tal da Terra plana. Né? Você cria um sistema de crença, né? E aí você cria um grupo de pessoas que concordam com você, e as redes sociais têm a criação da bolha, né? Quando você interage com determinadas pessoas, você interage com determinados assuntos, você volta a ver esses mesmos assuntos, essas mesmas pessoas, né? Então você faz o que a gente chama de bolha na internet. Esta bolha não só confortável mentalmente, porque ela não vai discutir as ideias que você já tem consolidadas, mas ela também se torna um grupo de pertencimento às pessoas. E de sustentação dessas ideias, né? Quer dizer, de reafirmação dessas ideias. De reafirmação dessas ideias. Mas você cria um grupo de pertencimento. Então, essas pessoas que vão para frente do quartel, por exemplo, elas acreditam nisso. Elas acreditam que tem o perigo do comunismo, elas acreditam que você tem que derrubar esse governo comunista, entendeu? E que só uma ditadura vai trazer a ordem e a paz que teve nesse passado mítico, que nunca existiu. É outro pilar do fascismo, né? A criação de um passado mítico que nunca existiu. Por isso que Mussolini vai procurar a palavra fascio, né, do fascismo, vou criar a palavra fascismo, que são os símbolos do Império Romano. Então eles têm esse Império Romano, e o nazismo vai fazer a mesma coisa.
Ele vai procurar, inclusive, símbolos. A suástica é um símbolo indiano. Então, ele vai buscar religiões místicas anteriores, tal, para consolidar essa ideia do ariano, essa ideia né, de um passado heróico que nunca existiu. Né? Então, o bolsonarismo, ele tem a mesma coisa. Ele fala, nos anos 50, por exemplo, não tinha tanto homossexual, né? Não tinha problema com os pretos, né? A gente vivia tudo em comunidade, era uma coisa maravilhosa, né? Não tinha problema de educação, as escolas eram ótimas. Né? Então você cria um passado, né, que tira desse passado os desaparecimentos, torturas, mortes, né, endividamento do Brasil, né, inflação no Brasil. Esses são os legados. Fome, miséria, e tudo que sempre teve. Fome, miséria. Né? Exato. Professor, você cria esse passado mítico e quer retornar para ele. E como é que se retorna? Magicamente. A gente, Congresso Nacional, nesse momento, discute aí uma regulamentação acerca das fake news, seja... Nós estamos falando dessa que a partir do segundo estágio que o senhor citou aqui, né? Porque o erro do jornalismo acontece, é verdade, somos todos humanos, acontece erro em todas as áreas, mas é possível logo em seguida dizer, olha, erramos aqui, etc. Fora desse universo, nós temos a possibilidade de erros propositais de toda a sorte, né? Com esse objetivo aí de manipular a consciência, de conduzir as pessoas, feito o rebanho, para determinadas situações. O senhor acredita que a regulamentação pode, de alguma maneira, evitar que situações como essa se repitam ou continuem acontecendo num volume extraordinário como esse? Então, a gente vai ter que pensar também, de novo, pensar historicamente, né? Entender como esses processos são estruturados historicamente, né? E como eles se repetem de determinada forma. Não é um círculo perfeito, né? A coisa nunca se repete exatamente como era, é mais uma questão de espiral. Né? Então, mas nós já passamos por isso em outro momento, tá certo? Não é exatamente a mesma coisa. Como eu falei, o nazismo, né, e o fascismo, eles utilizaram as ferramentas tecnológicas que eles tinham no momento, né, de uma forma brutal para manipulação, né, as ferramentas de comunicação. Todas as sociedades fizeram isso, né, historicamente. Isso não é algo novo. O que é algo novo é a internet, são as redes sociais, tá certo? Que tem mecanismos, né, que dão uma velocidade a esse processo muito grande, que nosso cérebro não tem tempo de raciocinar sobre eles, né? Essa urgência faz com que a gente transmita isso para outras pessoas e transmita, né, de forma viral, a palavra que se usa é essa, né? E essa mentira vai se espalhando de uma forma, de uma velocidade nunca vista. Então, este é um fenômeno novo, mas não o fenômeno de utilização de novas tecnologias de informação e comunicação para você trafegar material de manipulação em massa. Tá? Essa é a primeira coisa. Como é que isso aconteceu no passado e como é que isso foi minorizado? Esse problema, como eu disse, ele é do ser humano. Né? O ser humano mente. E a mentira, ela tem uma capacidade hoje, né, pelas pesquisas que nós temos, de multiplicação de 70 vezes maior do que uma verdade. As verdades são muito complicadas, elas são complexas. Não é branco ou preto, é tudo tom de cinza. Né? A mentira não, você disse, não, esse cara é o responsável por isso, é um judeu que fez não sei o que, por isso vou matar o judeu. A mentira é muito mais simples de você, né, dizer, repetir tal, e se espalhar do que é verdade. A verdade, você tem que dizer tudo sobre isso. Dito isso, como é que a gente resolveu, entre aspas, isso lá atrás? Regulando os meios de comunicação. Né? Isso é uma coisa tabu no Brasil. A gente nunca conseguiu regular os meios de comunicação no Brasil. Os meios de comunicação em massa, estou falando rádio e TV, tá? Não estou falando jornal, estou falando de rádio e TV. Então, a nossa legislação de rádio e TV, hoje, ela é de 1962. É de quando Jânio Quadros renuncia à presidência da República
Nós temos Jango na China, tá certo? Nós tivemos um golpe, né? O mesmo discurso de que Jango era comunista. O mesmo discurso que era comunista, tal, parará, né? Nós tivemos um golpe, né? Tivemos um primeiro-ministro, Tancredo Neves foi primeiro-ministro, tá certo? E aí a gente tem um plebiscito para dizer se vai ser presidencialismo ou se vai ser parlamentarismo. O povo decide pelo presidente. Jango assume com todos os poderes de presidente. E em 64 a gente tem um golpe militar, civil-militar. Mas nesse período, em 1962, é quando é construída a legislação que regula hoje a televisão, é o que a gente está fazendo aqui. Né? Regula a rádio, regula isso. Agora, na Europa, esse processo é diferente. Porque eles enfrentaram o nazismo, eles viram a importância de você regular o rádio. Tá certo? Regular os meios de comunicação. E depois a televisão. Veio no mesmo sistema. Nenhum país da Europa Ocidental deixou de regulamentar os seus meios de comunicação em massa. Então, você tem regras, né, muito firmes. Na França, a gente está falando de um país comunista. França, Inglaterra, Itália, Alemanha, né? Todos esses países, os países nórdicos, todos esses países têm, por exemplo, restrições monumentais sobre propaganda para criança. A propaganda para criança é proibida, porque a criança vai convencer o pai a comprar um produto que não é bom para ela. Então, isso é proibido. A criança não tem capacidade de entender o que é propaganda, o que é jornalismo, por exemplo. Não faz essa distinção. Tá certo? Então, isso é proibido. É proibido o que se chama de meio de comunicação cruzado. Se você tem um jornal, você não pode ter uma rádio. Se você tem uma rádio, você não pode ter um canal de TV. Tá certo? Ou você é um grupo que tem uma coisa, ou você tem outra. Né? Porque senão acontece o que acontece no Brasil. O mesmo articulista do jornal é o cara que vai falar na rádio e depois ele vai na TV fazer o comentário dele. Então parece que é uma multiplicidade, uma diversidade de opiniões, mas é o mesmo cara que está nos três veículos. E esses três veículos ocupam. Outra coisa que você não pode ter oligopólio. Né? Você não pode ter oligopólio da informação. Então, uma estação de rádio, uma estação de TV, ela não pode ser única numa cidade. Mas o senhor concorda, por exemplo, que hoje, neste momento, quer dizer, diante da grandiosidade da internet, os veículos de comunicação são menores dos problemas. Seja a comunicação de massa, como rádio e televisão. Sim. Agora sim, porque as big techs, né, dominaram todo esse espectro da comunicação hoje, que não é mais radiodifusão. É uma comunicação digital. Tá certo? Então, esses caras precisam ser regulados. E é isso que o mundo inteiro está fazendo isso. A Europa está fazendo isso. A Austrália, a nossa proposta de PL 2630, né, da chamada PL das fake news, ela é muito baseada no modelo que está sendo testado na Austrália, mas também muito baseada no modelo europeu. A primeira coisa que a gente tem que entender é, este não é um processo que vem de agora. Esse texto está sendo discutido há 3 anos. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, não é censura, é regulamentação. Tá certo? E terceira coisa principal, não se regula conteúdo. Você não está regulando o que eu, Vinícius Souza, vou falar na rede social. Tá certo? Ele está regulando as plataformas. Tá certo? Então, se você pegar a lei, é a lei de liberdade, primeiro, transparência, segundo, e regulamentação, e responsabilização, terceiro. É você responsabilizar a plataforma, tá certo? Responsabilizar a rede social, que está ganhando rios de dinheiro, entendeu? Pelo tráfego do discurso, qualquer discurso. Só que, como eu falei anteriormente, o discurso de ódio, a mentira, ela trafega numa velocidade muito maior, ela viraliza muito mais fácil, ela corre muito mais, então ela rende mais. Tá certo? Então eles lucram muito mais com a mentira, com as teorias da conspiração, com o discurso de ódio, do que com a verdade. Tá certo? Então, a primeira coisa é isso. Vai censurar o que o Vinícius diz. Porque o que o Vinícius diz já é regulado. Tá certo?
eu não posso ameaçar você de morte. Porque se eu chegar na rua, se eu for aí na sede da TV, for aí no estúdio da nossa república, e falar, eu vou te matar, você chama a polícia e me prende. Eu vou lá com uma faca, eu vou lá com um revólver e ameaço te matar, eu sou preso. Eu não posso dizer isso. Eu não posso fazer isso. Mas na internet eu posso. Então, assim, se eu pego esse discurso na internet, se eu falar esse discurso na internet, eu vou ser punido por isso, tá certo? É o mesmo crime. Só que o que acontece é, enquanto eu não for pego, eu continuo fazendo essa ameaça, eu continuo fazendo esse discurso de ódio, eu continuo isso, e a plataforma está ganhando muito dinheiro. E ela está amplificando esse discurso através de um algoritmo que vai multiplicar isso, porque vê que isso dá mais ibope do que a verdade, um discurso, né, educativo, por exemplo, né, eu falando do meu livro. Né, se eu fizer uma ameaça de morte a alguém, essa ameaça de morte ela vai replicar muito mais do que essa conversa que eu estou tendo com você explicando. Vai ter mais espaço, vai ter, enfim, tudo. Vai ter mais espaço. E vai ter por causa de um algoritmo. Só que eu não sei como esse algoritmo funciona. Eu não tenho acesso a esse algoritmo. E os governos não têm acesso a esse algoritmo. Então, a primeira coisa é responsabilizar, corresponsabilizar a plataforma pelo discurso de ódio. Tá certo? Eu continuo responsabilizado pelo discurso de ódio. Se eu te ameaçar te matar, isso é um crime. Então eu vou ser punido por esse crime. Mas a plataforma não. Agora, se a gente está falando isso na TV, né? Se eu começar a fazer um discurso de ódio na TV, essa TV vai sair do ar. Porque existe uma regulamentação, eu falei, é antiga, é de 62, é mínima, mas existe uma regulamentação sobre... não é qualquer coisa que você pode falar na TV, não é qualquer hora que você pode falar na TV determinadas coisas, tá certo? Né? Você tem faixas etárias, tal, de classificação etária para esses programas. Então, assim, não é qualquer coisa. Eu não posso fazer um programa pornográfico, né, às 10 horas da manhã na Rede Globo. Vai me caçar a concessão da Rede Globo. Tá certo? Agora, eu posso fazer isso na internet. E não tem nenhuma lei que impeça que isso seja feito na internet. Tá certo? A rede ganha com esse discurso, entendeu? Então ela tem que ser corresponsabilizada por esse discurso. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte, eu quero saber por que é que esse discurso está sendo mais divulgado que um discurso educativo, por exemplo, falando para uma pessoa como diferenciar opinião de jornalismo. Tá certo? O jornalismo opinativo de jornalismo informativo, né, com a diferença entre propaganda e jornalismo e tudo mais. Por que esse discurso tem uma penetração menor do que o outro? Né? Esse algoritmo, ele não é transparente. Precisa de uma transparência nisso. Então, a lei prevê que a gente saiba. E a terceira coisa, a liberdade. Né? Eu falei para você, liberdade, transparência e responsabilidade. A liberdade é o seguinte, eu particularmente, estou falando do meu caso particular, eu fui banido do Facebook. Tá certo? Eu não sei por que eu fui banido do Facebook. E é muito comum isso, né? Isso é muito comum. Né? Então, a plataforma me baniu, certamente porque houve denúncias de que coisas que eu fiz. A plataforma tem algumas regrinhas que ela muda quando ela quer, né? E não tem nenhum controle sobre as regras da plataforma, mas eu imagino que, assim, possivelmente, eu fui banido por causa de duas imagens. Uma imagem, eu trabalhei com indígenas durante bastante tempo na minha vida, então tinha fotos de indígenas, mulheres, né, com peito nu. Né? Isso é uma coisa que pega muito na plataforma, mostrar seio feminino. Né? A outra... Embora, nesse caso, não tenha nada de sensualidade, não tenha nada... Exato, não tem erotismo, não tem pornografia, é uma questão cultural, exatamente. Tá certo? E a outra coisa, provavelmente porque foi quando aconteceu, foi a publicação de uma charge em que aparecia, era uma tirinha, um quadrinho, né? Uma tirinha em que aparecia um sujeito tropeçando num triângulo, tá certo?
E aí ele perguntava assim, e no segundo quadrinho, no primeiro quadrinho ele tropeçava no triângulo, no segundo quadrinho ele perguntava para o sujeito que estava do lado dele, o que é isso aqui, né, que me fez tropeçar? E o sujeito falava, não se preocupa, não é nada. E aí o terceiro quadrinho aparece o que está debaixo. Você via só a pontinha saindo da terra, o triângulo, embaixo era uma suástica. Então, não se preocupa com isso, que isso não é nada. É só a pontinha da suástica, certo? Agora, é uma suástica. A suástica é entendida como discurso de ódio. Quer dizer, era uma... obviamente, eu estou fazendo uma crítica, né, ao nazismo. Eu não estou fazendo... Não é uma exaltação da suástica, uma exaltação do nazismo. Eu estou falando, olha o perigo. Vocês não estão vendo que debaixo desse triângulo tem um sistema, né, nazista, assassino, entendeu? Destruidor. Agora, pegaram essas duas imagens, denunciaram para a plataforma e eu fui banido da plataforma. Agora, eu não tenho como recorrer desse banimento. Eu não tenho. Esse é um dos grandes problemas, né, das plataformas, é isso. Você não ter, nem juridicamente, é uma confusão. Eu suponho que tenha sido isso, e eu não tenho mecanismos de recurso contra isso, para explicar o que aconteceu, tá certo? Essa é outra coisa que a lei coloca, que é essa transparência, também, essa liberdade de eu poder dizer o que eu quero e me responsabilizar, obviamente, pelo discurso que eu fizer. Porque, infelizmente, o tempo, televisão, sabe como é tempo, a gente tem um horário definido, mas eu queria agradecer muitíssimo, acho que foi extremamente esclarecedora, foi para mim, imagino que seja para muita gente esclarecedora, essa coisa, uma coisa que a gente, todo mundo que eu conheço, de uma certa forma, questionou ao longo desses últimos anos, por que as pessoas acreditam nisso? O que leva as pessoas a não entenderem que isso é uma mentira. Enfim, e essa coisa muito forte, né? Ficou de uma forma muito clara isso tudo. E eu acho que a sua explicação, essa visão histórica, essa coisa dá uma clareza importante e acho que precisa ser difundido, sim, porque a sociedade precisa ter mais compreensão do que se passa com ela mesma, né? Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Já fica aqui o convite para a gente continuar esse papo numa próxima oportunidade. Acho que há muito, acho que depois da discussão dessa lei no Congresso, acho que é importante discutir, porque o discurso é esse, o discurso, a retórica da censura, porque isso é contra a liberdade de expressão, etc., etc., mas não vê o outro lado. A extrema-direita, de um jeito, argumentando essas coisas como se fosse, né, aí a paladino da liberdade, etc., né, e enquanto manipula mentes e corações, né? Querido, muitíssimo obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, né, esse espaço, essa oportunidade. Realmente gostaria apenas de dizer que quem quiser achar o meu livro, ele está disponível no formato... Acabamos falando muito pouco, né? Eu recebi o livro, viu, professor? Já não li o todo a tempo dessa entrevista, mas vou ler e vou voltar a conversar com o senhor sobre isso. Certo? Ele está disponível na editora Flutuante, a editora Casa Flutuante, é facinho de pegar e baixar o e-book dele, por exemplo. A internet tem essas coisas boas também. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos.